Bora lá, galera, então, para o nosso primeiro tópico de teorias sociológicas. Pega o caderno e a caneta e vai anotando. Então, assim, nesse tópico, pensar os conceitos clássicos, que vêm dos pensadores clássicos. Por que o Enem vai te pedir isso? Se você entende de sociologia, você tem que entender os fundamentos. Os fundamentos vêm a partir de 3 pensadores clássicos, que é o Marx, o Durkheim e o Weber. Então, pensa no conceito de cada um deles. O Enem vai exigir que você tenha conhecimento do conceito. Aqui é um pouquinho parecido com filosofia, porque o ideal é que vocês saibam o conceito e depois saibam identificar o conceito no texto. No entanto, a prova de sociologia, ela difere da de filosofia porque ela não é tão conteudista. Provavelmente vai aparecer um discurso ali qualquer e dentro desse discurso você vai ter que reconhecer o conceito. Então a alternativa às vezes nem fala diretamente do conceito, sabe? É uma coisa um pouco escondida. Então atenção aí, anota os conceitos fundamentais desses 3 pensadores clássicos. Vamos começar com o Durkheim. Durkheim é interessante, primeiro, o conceito mais clássico de todos, que é o de fatos sociais. Então não esquece de revisar lá fatos sociais. Também vai aparecer questões relacionadas à ideia de trabalho, que ele denomina solidariedade. E aí, anota aí, solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. Então, sabendo esses 3, você já sabe mais ou menos como que o Durkheim opera na sociologia. Marx, esse aí tem bastante conceito. O Enem gosta muito do Marx. Às vezes, ele nem vai citar que essa é uma questão de Marx, tá? É o que eu falei, tá lá subentendido. Você tem um texto, esse texto pode até ser de um jornal, um texto qualquer. E nesse texto, você vai ter que reconhecer qual é o conceito. Conceitos mais importantes do Marx: materialismo histórico, ideologia, alienação, fetichismo da mercadoria e socialismo e comunismo. Então aqui são bastante, gente, vale muito a pena revisar esses conceitos e tentar identificar ele dentro dos discursos. Como eu falei, ele não vai aparecer de forma clara e conteudista. Ele vai estar diluído ali no texto, às vezes diluído inclusive nas alternativas, tá? Não vai aparecer assim, o que é fetichismo da mercadoria? Não, vai estar um texto, esse texto vai estar trazendo esse conceito, provavelmente nem vai citar o Marx, às vezes o texto nem é do Marx, e aí vai estar uma pergunta que você vai ter que identificar que é isso. No caso do Max Weber, é interessante saber qual é a relação que ele faz entre o capitalismo e o protestantismo, ou seja, entre a economia e a religião, e, sobretudo, o conceito mais clássico dele, que é o conceito de ação social. Esses 2 acredito que já seja suficiente para você reconhecer um discurso weberiano. Beleza? Segundo tópico do nosso Teorias Sociológicas é Origens da Sociologia, ou seja, será abordado sobretudo a corrente positivista e os problemas que essa corrente trouxe. De novo, vai cair mais ou menos como Marx, o Weber e o Durkheim, provavelmente uma crítica com esse método do positivismo que trouxe vários equívocos, que trouxe vários problemas. O que você vai ter que lembrar sobretudo? Que o positivismo era cientificista, ou seja, ele agia sob um tipo de saber que é um saber mais voltado para a utilidade, para a ciência, lembrando que a principal influência do positivismo teria sido as ciências exatas. Então pode cair simplesmente um texto pedindo para você compreender o que foi o positivismo, qual era a metodologia positivista e em que medida ele era cientificista. E também fazer uma diferença entre o positivismo e outras correntes. E até entender qual é o problema de compreender as ciências humanas como se elas fossem ciências exatas, né? Então, um dos problemas aí de operação sociológica do positivismo estava justamente nessa questão, porque os positivistas queriam operar sociologicamente, querer entender a sociedade e o ser humano, mas por meio de um método parecido com o das ciências exatas. E qual que é a questão aí? Os fenômenos sociais, eles são muito diferentes dos fenômenos da natureza. A começar, que os fenômenos da natureza é possível operar com eles em laboratório, porque você pode reproduzir aquilo em laboratório. Uma célula em laboratório, ela vai agir sempre da mesma maneira, e tanto dentro quanto fora do laboratório.
Imagina que nas ciências humanas, nas ciências sociais, você não pode reproduzir as situações dentro de um laboratório. Por quê? Sobretudo porque ela está colada com um contexto histórico, ela está colada na história. Então é necessário levar isso em consideração quando a gente pensa nas ciências humanas e, sobretudo, quando a gente pensa na sociologia. Então essa crítica é muito comum de aparecer lá no Enem. Fiquem espertos com ela. Mas basicamente é isso. Positivismo e origens da filosofia, quais são os problemas, quais são os equívocos dessa teoria, e também reconhecer que foi o Comte que trouxe essas ideias iniciais, quais foram essas ideias iniciais. Então também por exemplo, a lei dos 3 estados, é interessante a gente saber, né? Ou dos 3 estágios, você pode chamar aí das 2 formas. Lembre-se desse conceito também, mais ou menos isso que vai cair. Terceiro tópico, interação indivíduo-sociedade. Isso é o mais clássico da sociologia, né? E aí você vai fazer o quê? Vai pensar nos clássicos e como que eles operavam com essa questão entre a interação social e o indivíduo. De novo, bora para os clássicos. Vamos pensar, por exemplo, no Durkheim, principalmente com o conceito de fatos sociais. Para o Durkheim, não existe individualidade, existe a sociedade agindo sobre o indivíduo. Ele é até um pouquinho determinista às vezes, porque ele exagera, entende que não existe individualidade nenhuma. Mas pensando bem, ele até que tem muita razão, né? Por exemplo, essa roupa que eu estou vestindo agora, será que fui eu, Renata, como indivíduo, que quis vestir? Né? Ou será que isso já estava colocado? Então, lembrando aí que para ele, os fatos sociais, eles têm 3 características importantes, que é o fato de eles serem exteriores a nós. Por exemplo, não fui eu, Renata, que inventei roupa, nem essa roupa. Então ela não é minha, não é feita por mim, ela é feita pela sociedade. O fato de ser generalizada. A roupa que eu estou usando, muita gente usa. Aliás, todo mundo usa roupa. Então também não tem nada a ver comigo como indivíduo. E por fim, existe uma certa coerção. Não é qualquer roupa que a gente vai usar, né? Eu não viria aqui, por exemplo, apresentar de pijama, porque ia ter um monte de coerção, um monte de comentário de gente falando que, enfim, eu estava vestida de forma inapropriada. Ou seja, de alguma forma eu sou coagida a usar essa roupa que eu estou usando. Então é essa interação. A sociedade age muito sobre o indivíduo. Praticamente tudo que a gente faz no nosso cotidiano é definido pela sociedade. Então, pensou em Durkheim, lembrem-se, praticamente tudo é fato social. A biologia não atua tanto na gente quanto a sociedade e a cultura atuam. Agora, bora para o Marx. O que você vai lembrar de Marx? Para o Marx, o que fundamenta, o que estrutura uma sociedade é a esfera econômica, é o modo de produção material daquela sociedade. Então, Marx traz aqui até um conceito bem filosófico. Por quê? O Marx inverte aquela tradição filosófica de que é o espírito que constrói o mundo. E ele fala, não é não. Aí vem o conceito de materialismo histórico dele. É o modo de produção material, são as práticas que constroem o nosso espírito. Então, a maneira como a gente pensa, não é nem a maneira como a gente pensa porque ele não é determinista. Mas imagina que a nossa lógica de mundo, a nossa lógica de vida, ela é determinada pela estrutura econômica, porque a estrutura econômica é que organiza toda a superestrutura ideológica que vai construir o nosso espírito. Então, para o Marx, como que se dá essa interação? De novo, a sociedade termina sendo maior do que o indivíduo nesse sentido, porque são as nossas práticas e as nossas práticas sociais que surgem a partir de uma organização econômica que definem a nossa estrutura lógica, ou seja, o nosso espírito, a forma como a gente pensa, está colado com o mundo material, com a forma como a gente estrutura a nossa organização material, a nossa organização econômica e do trabalho. E por fim, vamos pensar aí no Max Weber. Aí o Weber, ele já dá uma atenção especial ao indivíduo, porque ele traz o conceito de ação social. É quase que um complemento, né? Tava lá o Marx e o Durkheim operando muito com essa ideia de que a sociedade é que faz o indivíduo, e aí o Weber pensou assim, faz sentido. Mas o indivíduo também atua de forma intensa na sociedade. Por quê?
Porque ele atua a partir de algumas motivações. Tem coisas que fazem com que ele haja de uma maneira ou de outra. E é dessa forma que ele mostra por que os protestantes terminaram desenvolvendo o capitalismo. Porque os valores morais, aqueles valores que mobilizavam, que davam motivação para o protestante nas suas práticas, no seu dia a dia, eram valores que correspondiam aos valores capitalistas, por acaso. Então é uma ação individual, porque ela vem a partir de uma mobilização ética que termina mobilizando a estrutura econômica. Vejam que nesse sentido, ele está indo meio... Não é que ele nega o Marx, mas ele está meio complementando. Como se ele estivesse dizendo assim, ok, Marx, você tem muita razão, mas o contrário também pode acontecer. O espírito, né, a superestrutura ideológica, ela também pode alterar a estrutura. Na medida que a ética dos protestantes, né, que a religião, conseguiu alterar uma estrutura econômica, fazendo com que o capitalismo se desenvolvesse. Então, enquanto você tem, só para fazer uma revisão aí rapidinho, enquanto você tem no Durkheim e no Marx a ideia de que a sociedade atua sobre o indivíduo, o Weber vai complementar e vai demonstrar que o indivíduo, de alguma maneira, também pode atuar na sociedade, ou que o espírito, de alguma maneira, também pode alterar essa sociedade, alterar, inclusive, a estrutura econômica. Beleza? Então, fica aí esses três que precisa saber direitinho como que funciona o pensamento deles em relação a essa interação sociedade e indivíduo. Quarto tópico, de novo vou continuar com os clássicos, só que agora em relação às concepções do mundo moderno que cada um deles vai trazer. Gente, o que é mundo moderno? Esse mundo que surge ali no Renascimento e que traz como principal característica o capitalismo. Então, basicamente, os três vão pensar o que é esse mundo que a gente está vivendo. Então, o Durkheim, ele vem de uma linha mais positivista, ele sofre algumas influências positivistas, embora a gente não possa dizer que ele é um positivista, ele tem ali algumas influências, sobretudo na questão do cientificismo. E ele tem uma relação com a modernidade um pouco mais otimista. Então, o que é o mundo moderno? É um mundo que está em constante transformação, que a gente está chegando a novas tecnologias e que a gente pode, inclusive, alcançar uma coesão social por meio desse mundo moderno. Então, lembrando que o Durkheim defende a ordem, né? Ou seja, a ideia de que a sociedade deve alcançar uma coesão social e que ela não deve ter conflitos. Então, a ideia dele está lá principalmente, né, nesse conceito de coesão. E para ele, a modernidade, o capitalismo, como é constituído por um trabalho hierárquico, esse tipo de trabalho, esse tipo de sistema, ele é capaz de trazer ordem, ou seja, de trazer coesão. A gente perde uma certa coesão no mundo moderno, mas, por outro lado, o capitalismo nos faz ganhar outras formas de coesão que estão fundamentadas, sobretudo, no trabalho e nessa relação hierárquica do trabalho. Concepção do mundo moderno do Marx. O Marx, como ele vem, né, de um conceito de materialismo histórico, para ele o mais fundamental quando você estuda a sociedade é estudar a estrutura da sociedade, ou seja, o seu modo de produção material, a organização do seu trabalho. Por isso que o Marx vai estudar, sobretudo, o capitalismo. Vale lembrar que a sua obra mais densa, né, é justamente o Capital, onde ele tenta compreender e nos explicar exatamente como funciona o capitalismo. E para ele, a sociedade existe desde os primórdios, né, por meio de conflitos. Ela é conflituosa. O capitalismo tem um tipo específico de conflito, a começar que ele traz duas classes sociais, então para eles existem principalmente duas classes sociais, precisa lembrar disso, e essa classe se divide de um lado por aqueles que têm os meios de produção, são donos dos meios de produção, e por outro lado aqueles que não têm os meios de produção e que só possuem a sua força de trabalho para vender. Esses que possuem os meios de produção é a minoria da população, é a classe dominante e ele denomina burguesia. E por outro lado a gente tem o proletariado, que é aqueles que, porque não possuem os meios de produção,
possuem apenas a força de trabalho para sobreviver. Então, o capitalismo para ele, como outros sistemas, é um sistema conflituoso, e esse conflito é importante e é interessante porque o Marx se fundamenta na dialética hegeliana. Então, é interessante que exista conflito para que a gente supere, ou seja, para que a gente melhore as coisas. Para que haja revolução, precisa existir esse conflito. Então, enquanto o Durkheim valoriza mais a questão da ordem e da coesão, o Marx valoriza mais essa questão do conflito. É por meio dos conflitos que a gente alcança revoluções, alcança mundo melhores ou constrói mundo melhores, enfim. E por fim, pensar no mundo moderno por meio do Weber. Para o Weber, o Estado moderno consiste em um processo de burocratização, racionalização e desencantamento do mundo. Basicamente, o que esses três têm em comum, que essas três ideias têm em comum, é que o mundo passa a ser mais impessoal, sabe? Existem relações mais impessoais. Por exemplo, a gente não se conhece, né? Porque como a formação do Estado moderno fez com que a gente tivesse uma população muito grande, as pessoas não se conhecem todas entre si. Então a organização ela não pode ser tão pessoal. Num trabalho, por exemplo, né? Se você pegar antes da formação do Estado moderno, era muito comum que as pessoas que trabalhavam junto fossem da mesma família ou se conhecessem de alguma forma. Neste mundo moderno, não. As pessoas não se conhecem, então é meio que a gente não tem nome, a gente tem número, né? O nosso RG, o nosso CPF, o nosso currículo, enfim. É uma relação muito mais impessoal e burocratizada. E é isso mais ou menos que ele vai entender por modernidade e que ele vai explicar na sua teoria. Então, pensando aí na concepção do mundo moderno, bora fazer uma revisão rapidinha. Weber está pensando nessa questão da modernização como um processo de racionalização, desencantamento do mundo, porque cada vez mais a gente abandona a religião como forma de resposta para as coisas, para a ciência, para a política, enfim, e a racionalização. Então, para ele, a modernidade é esse processo. Para o Durkheim, a questão que ele importa numa sociedade é a coesão, e ele olha para o capitalismo nesse sentido com bons olhos até, né? Porque o capitalismo possibilita certas relações de trabalho que ele denomina solidariedade orgânica e que traz uma certa coesão. E por fim, o Marx, que vê o capitalismo como um sistema conflituoso, um sistema que por si só é paradoxal, né? Por que paradoxal? Porque nunca teve tanta riqueza e nunca teve tanta miséria. Então a visão dele é de um sistema que é interessante, foi interessante para a evolução da humanidade, mas que precisa ser superado. Beleza? Então, sabendo aí essas três concepções, e como que vai cair na prova? De novo, reconhecimento de discurso, tá? Então, pode ser que não caia diretamente um texto deles, mas um texto ali trazendo uma concepção que pode ser próxima de cada um. Sei lá, um texto, por exemplo, falando sobre o processo de burocratização em alguma esfera da sociedade. E aí você já tem que pensar ali no Weber para saber reconhecer. Beleza? Quinto tópico. Nem só de clássicos o Enem vive, né? Então ele vai pedir clássicos também, no entanto, clássicos da sociologia brasileira. Por quê? O Marx, o Weber e o Durkheim, eles estavam dentro de um contexto europeu. No entanto, como que foi esse processo aqui no Brasil? E as nossas questões sociológicas no Brasil são muito diferentes das questões sociológicas do Marx, do Weber e do Durkheim, porque o processo foi muito diferente. Por exemplo, a gente teve aqui a questão da colonização, que não existiu lá. Então a sociologia precisa investigar quais são os efeitos da colonização na nossa sociedade e na nossa cultura. Esse vai ser um grande tema, tá? Então, pensar aí como que se deu o processo de colonização. No entanto, terminou o processo, ou não terminou, mas enfim, oficialmente terminou, e começa também um processo de industrialização. E aí é necessário também compreender como que se deu o processo de industrialização aqui, num país que foi colonizado, provavelmente de uma maneira muito diversa da que ocorreu lá na Europa. Então, por isso que a gente precisa também entender o nosso país
com alguns recortes, né, de uma forma um pouco diferente. Então aqui, como é um processo de colonização, quem colonizou o Brasil? Foi o português principalmente? Quais foram as colaborações e explorações que Portugal, como que Portugal atuou aqui a partir das explorações, a partir das contribuições culturais, enfim. Qual é o efeito que vai provocar neste país chamado Brasil a colonização que vem lá da Europa, com a presença dos portugueses, depois com a presença dos italianos? Por que veio o italiano para cá, né? Qual era o sentido deles virem? Qual era a intenção? Então é pensar em todas essas questões que tem muita relação também com a história. E aí, a partir disso, também pensar no processo de escravidão, que foi uma grande ferida aqui para o Brasil. Então, como que se deu esse processo e como que nós estamos, ou ainda não estamos, superando esse processo? Qual é o lugar que os descendentes dessas pessoas escravizadas ocupam hoje? Quais são as consequências para essas pessoas e para todas as outras pessoas? Outra questão dos indígenas, né? Então, como que é o Brasil antes da colonização? Como que vai ocorrer esse processo de colonização dos indígenas? Como que vai ser a contribuição cultural dos indígenas e hoje também como que está sendo esse processo? E mais ainda também a gente pensar na questão das mulheres aqui no Brasil. Então a gente também tem um papel da mulher que foi visto de maneira diferente dos homens. Como que se deu, né? Como que se deu o papel das mulheres durante a colonização e na industrialização? Como que ocorreu a inserção das mulheres no mercado de trabalho? Então, todos esses temas vão fazer parte da nossa sociologia brasileira. Sexto e último tópico que pode cair em teorias sociológicas e que é necessário prestar atenção. Os sociólogos brasileiros, ou melhor, os pensadores brasileiros que tentam nos explicar o Brasil, né? Então, ali é importante que a gente saiba aí de um pensamento básico de cada um deles, porque pode cair no Enem. E como que pode cair? De novo, é um texto qualquer que pode ou não ser diretamente desses sociólogos, então nem sempre você vai conseguir identificar pela referência, identificar de cara, mas que ao ler você tem que saber mais ou menos o que ele está querendo trazer. Então, vou falar aqui alguns básicos, tá? Florestan Fernandes, Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, acho que esses são os mais importantes. E que cada um vai... Qual é a investigação que cada um vai trazer? Então, por exemplo, Florestan Fernandes, ele estuda sobretudo o processo de industrialização aqui no Brasil, né? E o que aconteceu durante esse processo. E, sobretudo, como que foi como que os negros se inseriram nesse processo. Ou seja, se a gente for pensar em racismo hoje no Brasil, é necessário olhar para trás e ver de que maneira que deu a inserção dos negros no mercado de trabalho, no período da industrialização e também no período da colonização, mas ele estuda mais essa questão da industrialização. Aí a gente também pode aproveitar e pensar como que as mulheres também se inseriram nesse mercado de trabalho, nesse processo de industrialização, tá? Gilberto Freire. Gilberto Freire está querendo mostrar, sobretudo, como que se formou a cultura brasileira a partir, principalmente, dos portugueses, da cultura portuguesa, como que se davam as relações entre os portugueses, os indígenas, os africanos, enfim, é basicamente isso que ele vai trazer, tá? Quem vai também, mais ou menos nessa mesma linha, é o Darcy Ribeiro, que ele vai mostrar para a gente também como foi importante as diversas culturas que vieram aqui para o Brasil e, sobretudo, a questão dos indígenas. Então, vale a pena dar uma pesquisada aí nas investigações do Darcy Ribeiro a respeito dos indígenas. E quem vai também nessa direção de pensar como que ocorreu a cultura aqui no Brasil é o Sérgio Buarque de Holanda. E que ele vai trazer um pensamento aqui diferente do Weber, olha que interessante. Porque para o Weber, a modernidade é um processo de burocratização, impessoalidade, racionalização. E aí vai dizer o Sérgio Buarque de Holanda, aqui no Brasil não foi bem assim. Aqui se deu de maneira diferente, até hoje é de maneira diferente. Porque nós temos o jeitinho brasileiro, a gente é extremamente pessoal.
Isso parece ser muito legal, que você fala, nossa, calor humano brasileiro, mas não é bem assim não. Aqui a gente tem vários problemas com essa questão do jeitinho brasileiro. Então seria interessante também pesquisar quais são as críticas que ele traz em relação à cultura brasileira e à formação da cultura brasileira. Mas basicamente é isso. O que a questão vai te trazer, e não precisa identificar certinho, tá, gente? Não precisa assustar. O Enem traz questões de sociologia muito tranquilas, que essas ideias elas estão diluídas, elas estão de maneira sutil. Se você tiver um pouquinho da ideia da crítica de cada um, você já consegue identificar ali de boa, tá bom? Mas fiquem espertos aí nessas ideias, dá uma estudada que vale a pena. Bora então resolver aqui uma questão que aborda as teorias sociológicas. Vamos lá então. Galera, primeiro de tudo que vocês vão fazer, vir aqui na descrição, né, na referência, e tentar entender mais ou menos o que pede a referência. Porque assim eu vou me familiarizando com a questão, já sei mais ou menos o que ela quer de mim, quais as ideias que possivelmente ela vai trazer, quais são os discursos que é necessário reconhecer ou os pensadores. Eu quero que vocês observem que essa questão, ela opera com uma teoria sociológica, mas em momento algum ela vai citar a teoria ou o pensador. Ou seja, o Enem é muito sutil. Ele está avaliando se você tem condições de entender a sociologia de uma forma geral a partir dos conceitos básicos e dos pensadores clássicos, tá? Então não vai perguntar diretamente o que é tal teoria ou como tal pensador avalia isso ou aquilo. Ele vai trazer aqui os conceitos de uma forma bem sutil. Então aqui na referência eu já vou encontrar aqui a ética protestante e a ideologia do atraso brasileiro. Isso já me traz muitas dicas. Quem conhece o pensamento do Max Weber já vai lembrar que o Max Weber estuda a ética protestante, né? E quais são as relações disso com o capitalismo. Então já dá para fazer essa relação aqui. Mas mesmo quem não estuda Weber, quem ainda não conseguiu entender mais ou menos, já tem também aqui uma ideia. Por quê? Está falando sobre as consequências da ética protestante e qual é a relação disso com a ideologia do atraso brasileiro. Ou seja, provavelmente é uma questão de sociologia, porque eu consigo identificar aqui que ele está abordando a questão do processo no Brasil. Como que o Brasil se formou? E isso é uma questão muito relacionada às teorias sociológicas. Antes de ler o texto, vamos ver qual o comando da questão, porque ela já direciona para a leitura do texto. Então já sei que é uma questão provavelmente de sociologia, que vai abordar a formação do Brasil, qual é a relação dessa formação com a ética protestante. Se eu conheço Weber, eu também já consegui identificar que essa questão tem relação com o pensamento weberiano. Olha só como já dá para pensar um monte de coisa só a partir da referência. Aí eu vou para o comando. Retomando o pensamento de Max Weber, o texto apresenta a tensão entre positividade ético-religiosa e esferas mundanas de ação. Então a gente tem uma tensão aqui, né, entre o profano e o sagrado, diria assim. Ou seja, pode ser que seja uma questão meio filosófica também. Nessa perspectiva, a ética protestante é compreendida como? Bom, aqui ele já entregou que era o Max Weber. Então, quem não conseguiu identificar na referência, ele já entregou no comando. Então, vamos lembrar que o Max Weber também apresenta, né, essa tensão entre o sagrado e o profano, ou seja, em que medida a esfera espiritual altera a estrutura econômica. Essa é a questão do Max Weber. E aí vamos ver o texto para tentar identificar, né, o texto com o pensamento do Max Weber. No protestantismo ascético, o que é, gente? Ascese são práticas de ascensão espiritual, ou seja, existem ali toda uma economia ética e moral de como você deve agir no seu dia a dia para ascender a sua espiritualidade. E o protestantismo traz esses critérios, né? No protestantismo ascético, temos não apenas a clara noção da primazia ética sobre o mundo,
ou seja, em primeiro lugar está a espiritualidade, mas também a mitigação dos efeitos da dupla moral judaica, uma moral interna para os irmãos de crença e outra externa para os infiéis. Então, o que ele disse aqui? Que a gente também vai perceber que existe uma suavização dos efeitos dessa dupla moral, porque para os judeus, uma era para os judeus e a outra era para a galera de fora. E para o protestante, não. Existe uma suavização entre o crente e o não crente. O desafio aqui é o da ética, que quer deixar de ser um ideal eventual e ocasional, que exige dos virtuosos religiosos quase sempre uma fuga do mundo, como na prática monástica cristã medieval, para tornar-se efetivamente uma lei prática e cotidiana dentro do mundo. Olha que interessante. Ou seja, existe uma separação entre o sagrado e o profano, mas o protestantismo ascético quer trazer a ética para esse mundo. O que a gente vai ver na Idade Média? Uma visão da ética como algo voltado para o outro mundo. Então eu devo agir de certa forma, porque quando eu for para o paraíso, ou seja, como diria o Santo Agostinho, na cidade de Deus eu devo agir assim, assado. E aqui não, aqui a ideia é pensar o meu cotidiano, até mesmo o mundo material, as práticas do meu mundo material, junto com as prescrições da moral protestante. Vamos lá, então, para analisar as alternativas. Então, nessa perspectiva, a ética protestante é compreendida como? Então, o que ele falou? Que a ética protestante, ela tem relação com o mundo, né? Então, vamos lá. Vinculada ao abandono da felicidade terrena. Não, ele diz o contrário. Então, se você soube interpretar o texto, você percebeu que ele une o sagrado ao profano na medida que ele entende que a ética deve ser promovida aqui. Ou seja, as prescrições éticas, elas servem para o nosso cotidiano, para a vida terrena. Não tem relação com a alternativa A, essa está incorreta. Contrária aos princípios econômicos liberais. Então, o texto não está dizendo isso, né? E quem entende de Max Weber tem que ficar implícito que o Max Weber ele faz uma relação. Ele entende que a ética protestante ajuda, auxilia no desenvolvimento econômico do capitalismo. Por quê? Porque ela se ajusta às necessidades do capitalismo, né? Então, é como se ela coincidisse com as práticas capitalistas. Então, precisava aqui saber do Weber, entende? É uma questão que não é só interpretação de texto, ela exige um conhecimento de conteúdo. Se eu não tenho leitura do Weber, é muito difícil fazer essa questão. Então, a alternativa B está incorreta. Alternativa C, promovedora da dimensão política da vida cotidiana. Então, ele não está falando de promover uma vida política, mesmo porque ele deixa claro aqui, né, que a ética está em primeiro lugar, né? Temos não apenas a clara noção da primazia da ética sobre o mundo, tá? Ou seja, a ética em primeiro lugar, não tem uma dimensão política da vida cotidiana. E, de novo, quem tem a leitura do Max Weber consegue identificar que isso aqui não faz sentido nenhum dentro das conclusões que ele tirou a partir do momento que ele passa a investigar os efeitos do protestantismo na estrutura econômica capitalista. D, estimuladora da igualdade social como direito divino. De novo, isso também, além da gente não conseguir identificar esse problema no texto, quem entende da ética, do pensamento weberiano e da ética protestante analisada por ele, sabe que não é bem isso, né? Muito pelo contrário. Ali existe uma certa ideia de que a desigualdade social é algo que deve ser enfrentada com certa naturalidade, né? E a alternativa E, que foi a que nos restou, adequada ao desenvolvimento do capitalismo moderno. Quem entende de Weber nem precisava ler o texto para identificar que é essa questão, ou seja, que a ética protestante se ajusta à demanda e valores e necessidades da estrutura capitalista. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa E,
adequada ao desenvolvimento do capitalismo moderno. Bora ver se é essa mesmo? Então, exatamente essa. Espero então que vocês tenham conseguido fazer essa questão. Quem não conseguiu, faz uma revisão, vê de novo essa questão sobre o Max Weber, como que ele problematiza essa relação entre religião e economia, e enfim, vocês vão ver que dá para fazer a questão de boa. Bora então aqui dar uma olhadinha nessa questão que aborda as desigualdades sociais. Bom, primeiro de tudo, o que vocês vão fazer? Ir lá na referência, tá? Isso para a gente ir se familiarizando com a questão, com o que ela quer trazer. Eu preciso identificar o que ela está querendo me dizer. Preciso dialogar com a prova, né? Será que é uma pergunta de sociologia, de filosofia, enfim? É aqui na referência que eu vou ter algumas dicas. Então aqui está dizendo O Povo Brasileiro, né? Uma obra do Darcy Ribeiro, Formação e Sentido do Brasil. Poxa, já dá para saber aqui que é uma questão de sociologia e que ele vai falar um pouquinho da formação do Brasil. Antes de ler o texto, eu já tenho aqui algumas dicas sobre o texto, mas eu vou tentar alcançar mais dica lendo aqui o comando da questão. Considerando o argumento apresentado, a discriminação racial no Brasil tem como origem, olha, já tenho várias dicas aqui, ou seja, o texto vai me apresentar um argumento em que ele vai me dizer qual a origem da discriminação racial no Brasil. E eu vou ter que identificar qual é esse argumento, tá? Então aqui, é assim que é abordado questão sobre teorias sociológicas, né? Porque quando você encontrar esses sociólogos brasileiros, provavelmente ele está mostrando de que maneira que ocorreu o processo de industrialização, de colonização, ou seja, a formação do Brasil. Bora ler o texto. Em escala, o negro é o negro retinto, o mulato já é o pardo, e como tal, meio branco. E se a pele é um pouco mais clara, já passa a incorporar a comunidade branca. A forma desse racismo no Brasil decorre de uma situação em que a mestiçagem não é punida, mas louvada. Olha, isso é uma característica muito brasileira, muito nossa, né? Porque em outros lugares o racismo está muito relacionado à ideia da mestiçagem. Então o problema é ser mestiço, o problema não é ser branco, preto, amarelo, o problema é misturar isso aí. No caso do Brasil, não. Por quê? Porque devido a influências positivistas e racistas, nós passamos a entender que o nosso problema como brasileiros, né, ou melhor, que o brasileiro tinha um problema de caráter, e aí você tem uma fundamentação racista, justamente pelo fato de ter havido aqui enfim, pretos, brancos e indígenas. E que quanto mais a gente clarear, ou seja, quanto mais a gente trouxer brancos para cá, e mais houver uma genética branca aqui, menos problema nós vamos ter no Brasil. Então, é uma ideologia do processo de miscigenação. Inclusive, a imigração italiana teve essa função, sobretudo clarear a população. Então, a gente vê a mestiçagem como um processo de salvação. Isso não vai ser encarado assim, por exemplo, nos Estados Unidos, principalmente, né? A questão maior, o preconceito maior é em relação à mestiçagem e não à cor da pele. Com efeito, as uniões interraciais aqui nunca foram tidas como crime ou pecado. Nós surgimos efetivamente do cruzamento de uns poucos brancos com multidões de mulheres índias e negras. Então aqui ele está explicando para a gente como se deu a formação no Brasil e com isso também é possível identificar um racismo específico aqui do Brasil. Considerando o argumento apresentado, qual é a origem da discriminação racial no Brasil? Ou seja, pensa aí no Brasil, o que a gente discrimina? E aqui, identidades regionais? Não, né? Porque se tem mestiçagem, não importa a região. Então, não é isso que a gente vai discriminar. Segregação oficial? No Brasil, nunca existiu uma segregação oficial. Ou seja, lá nos Estados Unidos ou na África com apartheid, nós teremos regimes de segregação onde oficialmente
brancos ocupam certos lugares, podem frequentar certos lugares, e pretos ocupam outros lugares, e são inclusive proibidos, né, de ocupar os mesmos lugares. Então aqui nunca existiu essa segregação oficial. Ou seja, é necessário ter conhecimento da construção do racismo aqui no Brasil, que é uma construção muito particular. Então, alternativa B, incorreta. Alternativa C, vínculos matrimoniais. Não, né? Porque os vínculos matrimoniais que nós tivemos, eles serviram justamente para trazer a miscigenação. Então, a origem do preconceito não são esses vínculos. Alternativa D, traços fenotípicos. E a gente pode considerar aqui, né? Porque o racismo, por exemplo, que se produziu lá nos Estados Unidos, é um racismo relacionado ao gene. Então, assim, se você não é europeu, americano, você não é branco. Independente se você tem olho azul, se você é loiro, ou seja, não é o fenótipo que está sendo analisado, são os genes. Então, você tem um tipo específico de racismo ali. No nosso caso, o que ele está dizendo é, quanto mais clara a cor da pele, menos preconceito você sofre. Ou seja, a origem do preconceito são os traços fenotípicos. Assim, imagino que a alternativa correta seja a alternativa D, eu vou nela. E a alternativa E indica que são status ocupacional. E o texto não está operando, né, com esse problema do status ocupacional, mas sim com a questão do racismo. Bora lá ver então se está certa. Então, alternativa correta, traços fenotípicos. Aqui, então, é necessário saber interpretar o texto e ter um entendimento da construção particular que o racismo teve aqui no Brasil. Ou ainda ter um certo conhecimento de outros conceitos importantes, como, por exemplo, o de colorometria, né? A ideia de que o racismo aqui vai ser diferente conforme o tom de pele. Isso é uma particularidade muito nossa. Beleza? Espero então que vocês tenham conseguido responder uma questão aqui que envolvia vários conhecimentos juntos, mas se você ler com carinho, com cuidado, dá para identificar que a alternativa correta é a alternativa D. Segundo tema, então, que a gente vai trazer, desigualdades sociais. Esse daí chove no Enem, presta bastante atenção. Eu vou trazer aqui os 5 tópicos que mais caem, beleza? Então, começando com desigualdades socioeconômicas. Então, é para a gente pensar como que se dá a estrutura da sociedade, a estrutura hierárquica, quem tem mais poder, quem tem mais poder de compra, enfim, essa relação. E isso está muito colado à ideia do trabalho, tá? Então vocês vão pensar, sobretudo, qual é o trabalho que cada um ocupa na sociedade. Aí dá para operar até de maneira marxista, né? Existem aqueles que são donos dos meios de produção e que tiram a sua renda dali, existem aqueles que trabalham com serviço, existem aqueles trabalhadores informais, e isso vai gerar uma desigualdade socioeconômica. Em que sentido? No sentido de renda. Então, alguns vão ter mais acesso aos bens de consumo e aos serviços do que outros, e também pensar na própria questão mesmo até da discriminação que vai ter, né? Do acesso que essas pessoas vão ter a determinados espaços ou até mesmo a construção da cultura a partir dessa divisão socioeconômica. Então, a mais básica de todas é pensar essa, a divisão primeiro socioeconômica. Segundo tópico, as desigualdades raciais. Quando a gente falar de desigualdade aqui, qual é a ideia? Fazer recortes. Então, são temas de sociologia, mas voltado para certos grupos sociais. Então, quando eu falo desigualdade racial, eu estou falando de grupos raciais. Então, a gente vai ter aqui no Brasil, até por uma questão sociológica, tá? O conceito de raça, biologicamente, ele não faz sentido, né, na humanidade. Mas sociologicamente ele faz. Por quê? Porque a partir desse conceito eu consigo situar os espaços que os grupos atuam na sociedade. E por meio de estatística eu consigo entender que alguns ocupam melhores espaços ou cargos mais altos ou mais espaços do que outros. Então vale a pena pensar nessa ideia aqui. No caso dos grupos raciais, então a gente tem o privilégio dos brancos, e isso é possível de ser identificado por meio das estatísticas, tá? Por exemplo, acesso
a cargos que pagam melhores salários, acesso aos estudos, acesso à cultura, acesso aos bairros, né? Simples assim. Se a gente for aqui pensar quem ocupa os centros e quem ocupa as periferias, vocês vão ver que vai ter ali um recorte de raça. Vocês vão ver que os lugares privilegiados são majoritariamente ocupados por brancos. Então aqui a gente precisa pensar na questão dos brancos, dos negros e dos indígenas. Aonde que eles estão? Quais são as necessidades específicas que cada um possui? Aí cuidado, porque muita gente fala, ah não, mas a gente é tudo igual. Não. Se a gente olhar para o mapa, nós não somos todos iguais porque ocupamos lugares diferentes. A ideia seria a gente alcançar essa igualdade, mas essa igualdade não está sendo alcançada. Então é necessário identificar que não existe essa igualdade e pensar em possíveis soluções para que a gente consiga alcançar essa igualdade. E aí perceber também que as demandas são diferentes. Então quando a gente pensa em sociedade ou em planejamento social, pensar aí quais são as demandas desses grupos. Porque os grupos indígenas, eles possuem demandas diversas de grupos brancos e de grupos negros. Por quê? Porque a história dos indígenas no Brasil, a forma como se desenvolveu a sociedade indígena aqui, se desenvolveu já tinha, né? Enfim, mas a maneira como foi tentado colonizar, como a população foi dizimada, tudo isso vai trazer uma vivência específica desse grupo. E quais são as necessidades específicas desse grupo? A mesma coisa a gente vai pensar com a questão dos negros. Como a gente tem pessoas que foram escravizadas, né? Pessoas descendentes de pessoas escravizadas, provavelmente isso vai trazer uma demanda diversa. E além disso, a gente pensar em alguns conceitos mesmo, que operam com essa questão das desigualdades raciais. O conceito de racismo, o conceito de apropriação cultural, né? Como que funciona a apropriação cultural, como que ela vai se desenvolver aqui no Brasil, como que nós vamos tratar a cultura negra ou a cultura indígena ou até mesmo a cultura europeia, enfim. Então, pensou em desigualdades raciais, precisa fazer todos esses recortes a fim de identificar quais são os problemas que certos grupos raciais sofrem, quais são as possíveis demandas e também as possíveis soluções. Lembrando que isso também pode cair na redação, beleza? Tópico 3, então, das desigualdades sociais, desigualdade de gênero. Aqui a gente vai operar igual lá nas desigualdades raciais. Então, vai aparecer algum tema e aí é necessário fazer o recorte de gênero. Por quê? Porque vai ocorrer diferente para homens e para mulheres. Por exemplo, divisão sexual do trabalho. Então, a questão do trabalho é diferente para homens e mulheres porque sempre existiu uma certa divisão sexual do trabalho. Então, a gente vai ver, por exemplo, a questão das mulheres no trabalho doméstico, que você tem muito mais meninas exercendo um trabalho doméstico do que meninos. Como que isso vai influenciar no futuro dessas meninas? Ou até mesmo na questão das profissões. Por que mais meninos escolhem estudar exatas e mais meninas escolhem estudar humanas? Por que que os meninos escolhem certas carreiras que trazem mais status, trazem mais poder ou trazem mais dinheiro? Por que que eles alcançam essa carreira? Cuidado aqui, gente, a gente está estudando sociologia. Cuidado para não ficar imaginando coisas ontológicas, metafísicas e biológicas. Pensa aí na questão social. Ou seja, na divisão sexual do trabalho, que começa com uma divisão de papéis de gênero. O que se é esperado das mulheres desde o começo do processo de socialização e o que é esperado dos homens, dos meninos, desde o começo de processo de socialização. Então, vale lembrar que aquela ideia ali do Durkheim, né? Nós sofremos um processo de socialização que meio que define a nossa existência, ou seja, a nossa forma de ser e existir está diretamente colada nas nossas práticas sociais. E quais são as práticas que são definidas para homens e mulheres que fazem com que mulheres escolham determinadas carreiras e homens escolham outras carreiras, que fazem com que homens ocupem mais espaços e cargos de poder? Podemos pensar também na questão política. Por que que existem mais homens em espaços de poder do que mulheres e quais são as consequências disso? Além disso, a gente pode pensar também na questão da violência. Então, é um tema que também cai com bastante frequência
e uma vez, inclusive, caiu na redação do Enem. Vale lembrar aqui que quando a gente fala de violência, a violência ela atua de diferentes formas para diferentes grupos sociais. Então, por exemplo, ela vai atuar para homens, jovens, idosos, mulheres de forma diferente. E como a gente está falando de desigualdades sociais, é exatamente isso que o Enem vai querer abordar. Qual é a diferença da violência sofrida pelas mulheres e da diferença sofrida pelos homens? E aí é necessário identificar a causa dessa violência como uma prática social. Aí você já está começando a operar com sociologia. Então, por exemplo, no caso das mulheres, a gente percebe que a maior parte das mulheres sofrem violência dentro de casa e elas são inclusive assassinadas por pessoas conhecidas, né? Os companheiros ou familiares ou amigos próximos. Então eu tenho aí um problema de gênero, é uma violência generificada. Por quê? Porque os homens, embora eles sofram mais com a violência do que com as mulheres, a gente tem, por exemplo, um maior número de homicídios de homens do que de mulheres, embora a gente tenha aí, né, uma forma dos homens sofrerem com homicídios, com assassinatos, enfim, eles morrem normalmente fora de casa por pessoas desconhecidas. Então isso também é uma questão de gênero. Por que os homens sofrem mais violência? E por que as mulheres sofrem mais violência com pessoas conhecidas? E aí eu também tenho um grande problema. Se as mulheres elas não estão seguras na própria casa com pessoas conhecidas, aonde que essas mulheres estarão seguras? Então é necessário aqui identificar o problema, é um recorte, né? A violência é uma violência específica de gênero que vai atingir sobretudo as mulheres e tentar identificar a causa disso, que está relacionado com práticas machistas, né? Com as desigualdades que começam ali no trabalho, no relacionamento entre homens e mulheres, ou na maneira com que a sociedade trata cada um desses papéis de gênero. E depois também pensar o que se pode fazer para resolver essa situação. Então também pode ser abordado as possíveis formas de solucionar isso, como por exemplo a lei do feminicídio ou a lei Maria da Penha, que vai trazer justamente esse recorte de gênero. Então atenção que nas sociais é necessário identificar o problema na sociedade e perceber que existe ali um problema generificado, né, que está relacionado ao gênero, aos papéis de gênero, inclusive quando a gente fala da violência masculina. Por que são os homens aqueles que mais assassinam também? E não as mulheres? Também é uma questão de gênero. Então é tentar identificar isso. Cuidado, gente, não vai tentar identificar isso na biologia, na testosterona, porque, enfim, é uma forma muito rasa da gente investigar esses problemas. É necessário que a gente investigue todo o processo de socialização, de cultura que existe dentro da nossa sociedade, para tentar entender um pouquinho quais são esses problemas, quais são as possíveis soluções também desses problemas. Beleza? 5 tópicos das desigualdades sociais. Agora vamos falar sobre desigualdades de direitos. Então vale lembrar aqui que a nossa Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. No entanto, na prática, nós vamos observar que o acesso aos direitos, sobretudo aos direitos sociais, que corresponde à saúde, educação, moradia, alimentação, não será igual para todo mundo. Então aqui é necessário saber quais são os grupos, de novo, que sofrem mais com esse acesso aos direitos e quais são as consequências da falta de acesso a esses direitos. Então vamos pensar aqui, acho que a palavra-chave para entender isso aqui é miséria e pobreza. Então é uma questão de pensar a miséria, principalmente aqui no Brasil, né? Porque o Enem gosta muito de avaliar o nosso conhecimento a respeito das nossas práticas, das nossas vivências, a partir do lugar onde a gente vive, e tentar identificar, então, por que o acesso a certos direitos é mais difícil para certas pessoas. Então, por que determinados grupos sociais não estão sendo contemplados com os seus direitos? E quais são as consequências disso? Então, aqui é um tipo de questão que vai se misturar ao tema dos direitos humanos, mas tentando abordar um pouquinho mais a questão das desigualdades.
Ou seja, como que a gente pode resolver as desigualdades desse acesso de direitos? Por exemplo, a questão do acesso à universidade. Por que que certos grupos sociais têm mais ou menos acesso? Quais são as consequências de certos grupos sociais terem mais acesso à cultura ou às universidades? Ou então, quais são as consequências de uma população que não tem acesso à moradia, a saneamento básico, a direitos sociais básicos? Enfim, então aqui é necessário que a gente faça essa relação entre direitos humanos e as desigualdades sociais em relação ao acesso a esses direitos, beleza? Último tópico dos desigualdades sociais, não menos importante, relacionado às identidades e às discriminações sociais. Aqui no caso, o Enem gosta muito de abordar as identidades de gênero e identidades sexuais. Então ele vai abordar, sobretudo, a comunidade LGBT. Então, quais são os problemas que essa comunidade específica sofre? Porque nós sabemos que há uma discriminação em relação a essa comunidade. Começando pela ideia de direitos. Nós sabemos que os direitos, né, englobam todos, mas que cada grupo social possui demandas diferentes, porque cada grupo social possui particularidades. Então, a partir disso, a gente vai ter demandas ali dessa comunidade e é necessário entender quais são essas demandas e por que elas são ou não são atendidas. E quais as consequências delas serem ou não atendidas. Então, por exemplo, a gente pode pensar na questão da saúde. A saúde provavelmente é diferente para uma pessoa cis, uma pessoa trans ou uma pessoa que tenha práticas sexuais diversas. Ela pode sofrer certas discriminações ao ser atendida. Enfim, a gente vai ter aí diversos problemas. Ou na questão das leis, por exemplo, em relação ao casamento, ou em relação à adoção de crianças, quais são os argumentos para que essas pessoas não tenham acesso a certos direitos ou para que o direito delas seja diferente das outras populações? Normalmente, esses argumentos são preconceituosos, né? São todos preconceituosos. Aqueles que entendem que essa população não pode adotar criança, ou não pode casar, ou não pode isso, ou não pode aquilo. Ou seja, o que a gente tem aí é uma discriminação, uma população que por questões X ou Y, né, no caso aqui de identidade sexual e de gênero, são tratadas de forma diversa das outras pessoas. É necessário, então, identificar principalmente quais são esses problemas. Como que pode aparecer no Enem? O Enem aborda isso com bastante frequência e não só em sociologia, tá? Ele pode abordar lá em literatura, ele pode abordar em história, ou seja, ele opera de uma forma interdisciplinar com essa questão. Então é necessário que a gente consiga compreender qual é o problema e partir do princípio de que todos somos iguais e todos merecemos dignidades, direitos e acesso à saúde, à educação, aos direitos sociais de uma maneira geral. Então pode cair aí na prova questões relacionadas à sexualidade, mas nessa questão da discriminação e das desigualdades sociais. Bora lá então fazer um exercício para a gente ver mais ou menos aí como que o Enem aborda essas questões relacionadas às desigualdades sociais. Bora lá então, galera, ver como é que o Enem vai abordar a questão das desigualdades sociais. Então, primeiro eu sempre falo para a galera vir aqui na referência para tentar identificar o que a referência traz para tentar já ir familiarizando com a questão, saber, será que é de sociologia, de filosofia, de literatura, enfim. Aqui no caso a gente tem uma letra, né, da canção do Chico Science, Nação Zumbi. Então a referência aqui é Chico Science, Nação Zumbi, da Lama ao Caos, né? Quem conhece aí sabe que se trata de uma canção. Então não está me dizendo ainda muita coisa. Mas o que eu preciso saber fazer aqui? Reconhecer o discurso. Quando cai, assim, questões relacionadas a músicas, né, que elas abordam uma música, uma canção, o ideal é a gente conseguir identificar qual é o discurso que está presente aqui. Então, bora lá. A cidade. E a situação sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. O que será que ele quis dizer
com sempre uns com mais e outros com menos, né? Nessa cidade que a situação está sempre mais ou menos. Ou com o fato de o de cima subir e o de baixo descer. Então aqui já dá para saber que ele está trazendo uma ideia de desigualdade. O de cima sobe. Quem é o de cima? O que está na escala hierárquica acima, ele melhora. Então a pessoa que é rica enriquece. E o de baixo, na escala econômica social, desce, ou seja, o pobre empobrece. Então a gente tem aqui uma crítica a esse tipo de sociedade. Mas vamos lá ver o que ele pede. A letra da canção do início dos anos 1990 destaca uma questão presente nos centros urbanos brasileiros que se refere a quê? Então ele está trazendo aqui a visão dos centros urbanos brasileiros e ele está trazendo uma crítica, que existe uma desigualdade social nesse centro urbano, né? Será que é possível identificar isso daqui? Então vocês têm que ler, no caso aqui, a letra da canção com bastante calma para tentar entender o que ela quer dizer. Quem conhece Chico Science aqui consegue responder isso com muito mais facilidade, né? Porque já ouviu a música, já sabe do que se trata. Ou seja, quanto mais cultura você tiver, melhor para fazer o Enem, hein? Nem só de aulas sobrevive aqui o Enem. E lembrando que o Chico Science é um grande poeta, né? Então, entender de Chico Science é também entender de poesia. Mas bora lá ver então o que a questão pede. Gente, interpretação de texto. Preciso saber o que a questão está me falando. Ou melhor, o que a canção, o que a composição está me falando. A alternativa A diz que é o déficit de transporte público. Em algum momento aqui na música é possível identificar algo relacionado a transporte? Não. Presta bastante atenção nisso. O Enem vai avaliar a sua capacidade de precisão de leitura. Eu preciso ler e saber o que o texto está me dizendo. Eu não posso falar, pode ser que ele esteja me trazendo tal tema. Não. Ele está aqui claro. Qual o tema que ele está me trazendo? Não tem relação nenhuma com transporte, né? Não é possível identificar isso no texto. Alternativa B, estagnação do setor terciário. De novo, em algum momento aqui é possível identificar ele falando qualquer coisa relacionada a trabalho ou a setor terciário? Não. Então não dá para ir nessa questão. Alternativa C, controle das taxas de natalidade. Será que dava para confundir aqui? O de cima sobe e o de baixo desce? Será que tem a ver com natalidade? Provavelmente não, né? Então também não é a letra C. Alternativa D, elevação dos índices de criminalidade. De novo, não é possível identificar nada que remeta à criminalidade. Ele está falando que a situação é sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. Então isso tem muito mais relação com uma desigualdade econômica e social. Ou seja, com a alternativa E, desigualdade da distribuição de renda. Então vejam que o Enem aborda essa questão de uma forma simples. É necessário aqui saber ouvir e entender a questão, interpretar e identificar o problema. Não é muito problemático, né? É uma questão aí que eu espero que vocês tenham conseguido fazer de boa. Se não conseguiu, lê de novo, lê com calma, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Só presta atenção bastante nessa ideia da precisão. O Enem faz isso o tempo todo, não é só em sociologia. Ele avalia a sua capacidade de uma leitura precisa. Às vezes, inclusive, não é o caso dessa, mas às vezes vocês vão encontrar bastante alternativa muito parecida. Eles falam, nossa, fico confuso, é muito parecido. Não, não é uma questão de confusão, é uma questão de precisão. O que o texto quis dizer, ou melhor, o que o texto está dizendo. Nem o que ele quis dizer, mas sim o que ele está dizendo. Então, aqui no caso, ele está tratando da desigualdade da distribuição de renda. Espero, então, que vocês tenham ido bem. Treinem bastante, que logo vocês vão fazer esse exercício aqui de forma facinha. Bora, então, aqui para mais uma questão que aborda as desigualdades sociais. Então, eu sempre falo, vai lá na referência primeiro, tá? Por quê? Você precisa se familiarizar com o Enem. O que ele está querendo de você? Então, vai se familiarizando, vai dialogando com a prova aos poucos. Então, vai aqui na referência, o legado das canções escravas nos Estados Unidos e no Brasil,
Diálogos musicais no pós-abolição. Poxa, já me falou bastante coisa, hein? Então aqui provavelmente é uma questão que envolve o racismo, né? Já me deu aqui várias dicas. Aí, antes de ler o texto, eu vou para o comando da questão, que é para eu saber o que ele quer que eu identifique no texto, tá? Então vamos lá para o comando. A absorção de elementos da vivência escrava pela nascente indústria do lazer, como demonstrado no texto, caracteriza-se como, ou seja, o que eu tenho que identificar aqui? Como que foi absorvido os elementos da vivência escrava pela nascente indústria do lazer? Como que a indústria absorveu os elementos da vivência escrava, os elementos culturais, pelo visto aqui, né? Aí sim eu vou ler o texto. E eu vou ler o texto com carinho, tá? A gente não pode ser apressado, porque o Enem avalia muito a questão da interpretação do texto. Isso muito em sociologia. Tem prova que ele é um pouco mais conteudista, mas em sociologia ele vai avaliar muito a sua capacidade de leitura e interpretação do texto. Então aqui eu já sei mais ou menos do que se trata, então eu posso dialogar agora com o texto, posso entender o que o texto está querendo me trazer, quais são as ideias, o que ele está querendo problematizar. Bora lá então. As canções dos escravos tornaram-se espetáculos em eventos sociais e religiosos organizados pelos senhores e chegaram a ser cantadas e representadas ao longo do século XIX de forma estereotipada e depreciativa. Eu acho legal a gente já grifar isso aqui, né? Por quê? Porque ele já está me dando dicas de como essa vivência e essa cultura foi recebida ao longo do século XIX pelos blackfaces dos Estados Unidos e Cuba. Então ela foi recebida de forma estereotipada e depreciativa. E pelos teatros de revista do Brasil. Então Cuba, Brasil e Estados Unidos receberam de uma forma estereotipada e depreciativa. As canções escravas, sob a forma de cakewalks ou lundus, despontavam frequentemente no promissor mercado de partituras musicais, nos salões, nos teatros e até mesmo na nascente indústria fonográfica. Então elas despontavam nesse mercado de partituras musicais, né, na nascente indústria fonográfica. Mas não necessariamente seus protagonistas eram negros. Então você tem uma cultura que é uma cultura negra, né? Uma cultura que veio dos negros, que foi trazida pelos negros, mas que quando elas eram apresentadas ali, elas não tinham como protagonistas os povos negros. O mundo do entretenimento dos empresários musicais atlânticos produziu atraentes diversões dançantes com base em gêneros e ritmos identificados com a população negra das Américas. Ou seja, são os brancos que apresentam a cultura negra. Então é uma questão aqui que envolve cultura, envolve a questão do racismo, envolve a questão das desigualdades sociais, né? Porque como que essa cultura vai ser recebida por esses países? De que maneira? De que maneira que ela vai ser apresentada? Quem serão os protagonistas dessa cultura? E aí ele pede para que a gente identifique o conceito. Então aqui o importante é entender cada um dos conceitos para poder entender a questão. Ou seja, é uma questão que opera com vários conceitos sociológicos e que se eu não entender algum conceito aqui, eu corro um pouco o risco de ir na alternativa errada, né? Então vamos analisar cada um desses conceitos. Ação afirmativa. Galera, o que é uma ação afirmativa? É uma ação discriminatória, mas no sentido de uma discriminação positiva. Então, quando a gente tem algumas desigualdades sociais, alguns grupos estão sendo privilegiados e outros estão sendo prejudicados, a ideia é fazer algum tipo de ação, empregar algum tipo de ação para promover uma igualdade de fato. Então, é uma discriminação porque ela vai ser uma ação voltada para um grupo social específico, mas de uma forma positiva, uma discriminação positiva, para que esse grupo alcance o mesmo acesso que os demais. E não é sobre isso que ele está falando, né? Porque ele não está tratando aqui de uma questão de ação afirmativa. O que ele está criticando, o que o texto está criticando, sobretudo, o foco do texto é pensar que os protagonistas dessa cultura não eram negros, embora a origem dessa cultura seja de povos negros.
Então, é basicamente esse problema que ele está trazendo. Esse problema não tem relação com a ação afirmativa. Alternativa B, missão civilizatória. Cuidado aqui, por quê? Porque o texto está trazendo uma crítica. Talvez seja fácil se confundir aqui, porque alguns pensadores, principalmente de influência positivistas, o pensamento colonizador de uma maneira geral, ele entende que quando há uma transformação de cultura, você pode ter ali uma missão civilizatória. É uma atuação preconceituosa em relação a outras culturas. Então, poderia até ser isso, mas o texto, ele não está problematizando isso. O que ele está problematizando é: a cultura é de origem negra e os protagonistas não são negros. É isso que o texto está dizendo. Ou seja, em momento algum, ele está problematizando aqui a questão da missão civilizatória, que é uma missão racista no caso, mas que não dá para empregar aqui nesse texto. Mais uma vez, é necessário que a gente interprete esse texto com precisão. Ou seja, o que ele diz, o que ele está dizendo aqui, e não o que ele pode estar querendo dizer, tá? Muito cuidado. Não é porque é uma questão que envolve conceitos de racismo que tem relação com essas alternativas, embora todos esses conceitos aqui envolvam de alguma maneira uma problematização do racismo. Alternativa C, a desobediência civil, que era muito empregada pelo Martin Luther King, né? Então, às vezes a pessoa está lendo aqui e já faz uma relação. Está falando de negros nos Estados Unidos, pode ser que esteja falando de uma grande liderança que praticava a desobediência civil. E ele está falando disso? Não. De novo, eu preciso de precisão no texto. Eu preciso de calma, de carinho para ler o texto, sabe? Uma boa vontade para saber o que ele está me trazendo, qual é a crítica que ele está me trazendo. Então, também não é a alternativa C. Alternativa D, apropriação cultural. Me parece ser essa alternativa, né? Por quê? Porque a apropriação cultural ocorre quando um grupo social se apropria da cultura de outro grupo. E quando ele se apropria dessa cultura, muitas vezes ele esvazia o significado, ou ele oferece um significado diferente do original. No caso aqui, quando ele diz que a forma é estereotipada e depreciativa, então é uma leitura do Brasil, dos Estados Unidos e de Cuba, né? É uma leitura diferente da original. A original não tinha essa forma estereotipada e depreciativa. Então, qual é o problema da apropriação cultural? É que ela difere da original, muitas vezes esvaziando o sentido da obra, o sentido existencial, o sentido político daquela obra. Então, por isso que eu iria aqui na apropriação cultural, porque se os negros fossem protagonistas dessa cultura, então eles estariam apresentando a partir de uma originalidade deles, a partir do contexto deles, e aí eu não teria uma apropriação, né? Não seria uma relação de alienação cultural também, né? Mas sim uma relação de originalidade. Então, eu iria aqui na alternativa D, mas vamos analisar a E. Comportamento xenofóbico. Pode até parecer uma xenofobia, mas o texto não está abordando diretamente a xenofobia. Ele está abordando um preconceito que está fundamentado na apropriação cultural. Ou seja, na apropriação de uma cultura originalmente negra que vai ser apresentada de outra forma pelos brancos. Então, vamos ver aqui, alternativa D, vamos ver se está correto. Isso mesmo, a alternativa D. Espero que vocês tenham conseguido fazer essa questão. Se não conseguiu, leia com mais carinho. E também, falando em apropriação, se aproprie de verdade desses conceitos, né, a fim de entender exatamente o que cada um carrega para a gente conseguir ter uma leitura maior, mais ampla da sociedade. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero ter colaborado aí com vocês, ter ajudado um pouquinho a entender de que forma que o Enem aborda a prova de sociologia, ter mostrado um pouquinho aí dicas de como você vai estudar para sociologia. Espero que vocês aproveitem bastante, estudem bastante. Eu vou ficando por aqui. Boa prova para vocês, ótima prova para vocês. Beijos e até a próxima.